Caríssimas e caríssimos, dando início a essa segunda semana SP Flor pela Saúde Planetária e Terapia Floral, evento que celebra e acompanha a Semana do Meio Ambiente, eu quero agradecer a todos pela audiência e convidar vocês a se inscreverem no YouTube e Instagram da SP Flor. Lembrando que curtidas, comentários e compartilhamentos, eles são sempre importantes, né, para que mais pessoas tenham acesso ao trabalho incansável da SP Flor pela saúde planetária, pela terapia floral e pelo terapeuta floral. Afinal de contas, somos uma associação brasileira dedicada a essa categoria profissional há 14 anos. E hoje nós vamos rememorar essa trajetória de militância, responsabilidade e muita produção de conhecimentos para fundamentar a terapia floral como profissão, elaborar currículos para a formação dos terapeutas florais, refletir sobre a ética profissional e contribuir no desenvolvimento das normas e legislações. E assim, nós chegamos ao projeto de lei 11.005 de 2018, aquele que se propõe a regulamentar a profissão do terapeuta floral. Eu sou a Kátia Pereira, da comunidade SP Flor, e alguém que teve a oportunidade de vivenciar os últimos 30 anos da terapia floral, como produtora do sistema IVC, de Essências de Campos de Consciência, como terapeuta floral, professora de terapia floral e militante no ativismo e dentro das associações, né? E hoje eu quero partilhar algumas memórias ligadas à regulamentação da profissão de terapeuta floral. Então, senta que lá vem a história, né? Os primeiros contatos, né, registrados dos brasileiros com as essências florais, eles se deram na década de 1970. Os estudos, os cursos e os primeiros sistemas, eles foram amadurecendo na década de 1980. E aqui nós temos o nascimento de uma tradição que se configurou como a capacitação flexível dos terapeutas florais, na qual o caminho da formação em terapia floral ele era traçado a partir dos interesses do terapeuta, através de cursos, né? E geralmente eram cursos livres, oferecidos pelos produtores, distribuidores, associações e pelos primeiros professores da terapêutica. Hoje, isso pode ser uma tendência, mas na época era vanguarda. Em 1991, então, se inicia o associativismo dos terapeutas florais do Brasil. Moçada, estamos comemorando 35 anos, agora no dia 12 de junho. Bom, tudo isso começou, então, com a fundação da Abreflor, a Associação Brasileira de Essências Florais, que foi a primeira associação de terapeutas florais que endossou essa capacitação flexível ao aceitar a somatória da carga horária dos inúmeros cursos livres, né, para a afiliação dos terapeutas florais. E assim essa tradição se mantém até hoje em todas as associações. Quando eu cheguei na Abreflor, há 30 anos atrás, já se discutia e se trabalhava pelo reconhecimento da terapia floral e pela regulamentação da profissão. Gente, a década de 1990, ela viu os primeiros conselhos das profissões da área da saúde colocarem a terapia floral como especialidade para os seus profissionais. Também viu nascer os cursos de pós-graduação. Então, o assunto da regulamentação, assim como do currículo de formação do terapeuta floral, já estava muito em voga naquela época, né? E aí, em 1997, todo o setor da terapia floral se uniu aos sindicatos e aos usuários das essências, né, em defesa do direito à prática da terapia floral e da possibilidade de aquisição, de poder comprar as essências mesmo, né? Foi essa vitória que nos garante até hoje a compra e venda de essências aqui no Brasil. Em 1998, os produtores brasileiros eles se uniram aos distribuidores de essências estrangeiras e fundaram uma associação, o Prodeva, cuja atenção também se direcionava às legislações do setor, tanto referentes
as legislações referentes à produção, à importação, à distribuição, quanto às leis que regulamentariam também a profissão dos terapeutas florais. Afinal, esses eram os consumidores das suas essências e dos seus cursos, né? Bom, nesse momento, o poder público requeria definições sobre a terapia floral. E coube a nós, produtores, produzirmos esses saberes. Aí eu lembro que a tarefa do meu grupo era definir as essências florais. Aí, assim, a Neide Margonari, a Hilda Pontes e eu, e tinha outras pessoas também, eu não lembro direito ainda. Mas nós nos debruçávamos sobre o conceito dos campos mórficos do Sheldrake e da teoria da realidade trina, né, matéria, energia e consciência do Chalmers. Isso para buscar o fio da meada que hoje se configura como o paradigma das essências de campos de consciência que foi desenvolvido pela Abracampo. Desculpa. Nos anos 2000, o Brasil recebeu uma Conferência Internacional de Produtores de Essências, na qual nós, produtores brasileiros, pudemos conversar com os estrangeiros e saber como a legislação de vários países tratava as essências e a profissão de terapeuta floral. Isso ajudou muito naquele momento, né? Bom, em 2003, durante o primeiro Congresso Brasileiro de Florais Nacionais, os sintonizadores, cocriadores, pesquisadores e produtores de essências brasileiras, eles se uniram em assembleia e deliberaram pelo uso do termo essências de campos de consciência da natureza, em substituição ao termo essências florais, que restringia muito, né? Porque ele apenas ficava restrito a um dos expoentes da natureza, no caso, as flores, né? Que poderiam originar uma essência. E foi nesse dia que fundaram a Abracampo, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência. Em 2005, no segundo Congresso Brasileiro de Florais Nacionais, foram tratados temas ligados ao planeta, às pesquisas, às essências de campos de consciência, que, aliás, foi meu tema, a formação do terapeuta floral, as legislações e vitórias na defesa da profissão dos terapeutas florais conquistadas em 15 anos de união e trabalho colaborativo do setor. Tanto que, em 2006, sem mais ameaças à profissão, cada um pôde se dedicar à terapia floral mais setorizada, né? Então, as associações estaduais de terapeutas estavam organizadas e podiam contar com os pesquisadores, produtores, distribuidores em seus quadros de associados. Além, claro, dos terapeutas florais, né? Dando prosseguimento aos trabalhos de estruturação da profissão, propondo normas, formação, código de ética e regulamentação. Essas associações se uniram em uma confederação, ainda usando o nome Abreflor. Em 2010, nasceu historicamente o Conaflor, usando o nome de Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia Floral, muito embora fosse uma associação cujos membros eram outras associações estaduais de terapeutas florais. Em 2012, é fundada a SP Flor, como Associação dos Terapeutas Florais do Estado de São Paulo. Vinculando-se ao Conaflor, ela passou a somar esforços para ajudar nos processos de autorregulamentação, iniciando a elaboração de propostas de currículo para a formação dos terapeutas florais, contribuindo com as normatizações, refletindo sobre o código de ética e ajudando a compor aquilo que nós gostaríamos que figurasse em uma regulamentação da profissão. Em 2013, a SP Flor promoveu um grande evento, seu primeiro simpósio, trazendo temas ligados à autorregulamentação e à excelência profissional, contando com a Healing Herbs e o apoio dos pesquisadores, distribuidores e associações de terapeutas. Um mês depois, os terapeutas florais foram chamados para participar de reuniões em Brasília, juntamente com todos os outros profissionais da saúde, tanto regulamentados quanto os não regulamentados, né? Que era o caso dos profissionais integrativos, né, como nós.
Então foram meses de trabalho intenso pela saúde e contra o projeto de lei do ato médico. Na primeira viagem, eu fui acompanhando a Rogéria Comin, que era presidente do Conaflor. E ela participou em reunião até no Palácio da Alvorada, né? Nas demais viagens, né, eu fui representando as 3 associações. O Conaflor, né, como uma de suas diretoras, a Abracampo como sua secretária e a SPFlor como sua presidente. Uau, foram 5 viagens muito demoradas, de ficar assim, tipo 15 dias em Brasília, né? Feitas em 6 meses. Então, participei assim, de reuniões com os conselhos e os conselhos das outras profissões, com o Ministério da Saúde, audiências públicas, eventos, visitas a gabinete de político, passeata, manifestação. E cada vez mais, uma coisa que eu percebi foi o quanto tudo isso seria muito mais fácil se a profissão fosse regulamentada. Regulamentada, né? Porque reconhecida, ela já era desde 2006, quando recebeu o código da CNAE, né? Bom, depois de tão intensa atividade, né, membros das associações de terapeutas florais passaram a compor o Conselho Consultivo das Frentes Parlamentares pelas Práticas Integrativas e Complementares. Em 2014, na primeira reunião dessas frentes parlamentares, né, foi no auditório Nereu Ramos, lá na Câmara dos Deputados, a Maria Grilo e eu estávamos representando a Abracampo. E eu também estava representando o Conaflor e a SPFlor, como sempre, né? Foi nesse dia que nós expusemos a importância da regulamentação da terapia floral para o deputado Cherini e propusemos o projeto de lei de regulamentação da terapia floral. Obviamente, esse, esse desejo, né, da nossa categoria não era novidade para ele, né? Há anos ele sabia que a gente queria isso, né? Mas ele aceitou e sugeriu que nós redigíssemos uma minuta, né, dizendo aquilo que a gente queria para esse projeto de lei. Foi nesse momento também que foi muito interessante, o deputado Ivan Valente, né, ele chegou para mim assim e me alertou com aquela sua sabedoria, né, de séculos dentro do Congresso, né? Ele chegou e falou assim: olha, nós sabemos como um projeto de lei entra no Congresso, mas a gente não sabe como ele vai sair. E, olha, é uma verdade, viu? Bom, a SPFlor, na nossa animação, assim, nós começamos a fazer fórum, né? A gente vive fazendo fórum. Começamos a fazer fórum para refletir sobre a minuta do PL e nos apressamos em terminar nossa proposta de currículo da terapia floral, porque a gente se dedicava muito a pensar como o terapeuta floral tinha que ser formado. Mas aí o tempo foi passando, né? Nós amadurecemos outras ideias, né? A ideia do SOS Florais. Nessa época eu passei a vice-presidência do Conaflor, com a Rogéria como presidente, e muitas reflexões. Mas parece que não era a hora de um PL mesmo, né? Bom, aí, só voltando um pouco, em 2015, as associações elas passaram a ser regionais. As associações de terapeutas florais, né, passaram a ser regionais. Em 2016, o Conaflor foi fundado regularmente, contudo mantendo-se como associação de entidades empenhadas na construção da profissão, ainda sob a bandeira da autorregulamentação. Até que, em março de 2018, a terapia floral foi inserida na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a PNPIC, como terapia de florais. E com uma definição assim estranha a tudo o que nós estávamos construindo. Esse foi um momento chocante para a SPFlor. Então, imediatamente, nós entramos em contato com as outras associações do Conaflor e fizemos um chamado pelo retorno da Abracampo à ativa. E, para nossa alegria, os pesquisadores da Abracampo responderam, chamaram pesquisadores não associados e forneceram todo o apoio que tantos terapeutas florais requeriam, né, naquele momento, inclusive para dar continuidade ao tema da regulamentação da profissão. Outra surpresa veio no final de 2018, quando a Anvisa ela lançou uma proposta para regulamentar produtos sujeitos à vigilância sanitária. Produtos que eram considerados de uso tradicional para a saúde.
uma proposta que analisaria o enquadramento e a necessidade de regulamentação das terapias florais, como eles chamavam, e no documento eles citavam Bach e outros, e essa regulamentação que trataria o posicionamento, né, trataria da chegada para a gente, né, do posicionamento do Comep para a regulamentação dos produtos florais. É o jeito que eles chamavam. Bom, esse trabalho todo aí, ele daria origem a uma resolução de diretoria colegiada, a tal RDC que tanto se fala, né? Que regulamentaria os produtos florais e, posteriormente, as terapias de florais, né? Como de uso tradicional para a saúde, já que elas não eram nem alimentos e nem medicamentos. Esse fato trouxe o incentivo que faltava para a Abracampo se posicionar com força total, inclusive se institucionalizando e atualizando o seu manual de boas práticas de manufatura de essências de campos de consciência. Um tempo depois, né, a Tarsila Domene e eu tivemos em reunião na Anvisa, em Brasília, levando esclarecimentos sobre a natureza das essências e sobre a sua terapêutica também, né? Ela como vice-presidente e eu como presidente da Abracampo. Mas, como a SP Flor ainda estava vinculado ao Conaflor, eu pude representar também essas duas associações, né? O Conaflor e a SP Flor junto com a Abracampo. Bom, muito embora a Abracampo seja uma associação de produtores de essências, ela existe também para garantir que as suas essências e os seus cursos de formação atendam de forma primorosa, né, os seus consumidores, quer aqueles que compram as essências dos produtores da Abracampo, quer aqueles que compram seus cursos de formação em terapia floral, ou os cursos de capacitação de cada sistema, né, com as especificidades ali de cada sistema que compõe a Abracampo. Então, nesse sentido, tanto produtores de essências como terapeutas associados, eles vislumbravam a configuração dos terapeutas florais como um corpo profissional, distinto, peculiar, com autonomia, independência, inserido como tradicional, né, como terapeutas tradicionais, e com a possibilidade de atuar na área da saúde, tanto nos consultórios particulares quanto no SUS. Essa era a nossa ideia, a nossa vontade e pelo que nós trabalhávamos, né? Toda essa história, ela levou, então, a dois caminhos, né? Duas propostas, digamos assim. Uma de autorregulamentação para atender a todas as necessidades ali de instituição de normas, códigos e orientações para o desenvolvimento, né, da profissão, e outra proposta de regulamentação, né? Para tanto, as associações que compunham o Conaflor, em parceria com a Abracampo, elas foram trazendo perspectivas que, ao se somarem ali, elas beneficiariam os terapeutas florais e todo o setor da terapia floral. E isso, na época, era muito fácil, né? Porque a Rogéria Comim era presidente do Conaflor e eu era vice. E na Abracampo, eu era presidente e a Rogéria era uma das vices, né? Então a gente estava sempre junto e sempre trabalhando em função da regulamentação e de garantia da autorregulamentação também, né? Bom, voltando então ao tumultuado ano de 2018, nós fomos juntando, né, todas as perspectivas, iniciativas, né, todo aquele monte de rascunho dos últimos anos, e assim foi elaborada uma minuta de projeto de lei, com a participação de todas as associações do Conaflor, né, do povo da Abracampo. E dentro da SP Flor, nós fizemos assim muitas reuniões, muitas intervenções, né? Foi um momento assim de muito trabalho, de muita união, foi muito legal. Bom, apesar da nossa minuta estar maravilhosa para nós, né? Ela foi avaliada e reescrita dentro do que parecia razoável, né, pelos especialistas do gabinete do deputado Cherini.
e foi protocolada na Câmara dos Deputados no dia 21 de novembro de 2018. E lá ela ficou, né, o projeto ficou quietinho, tramitando, até chegar à Comissão de Saúde, onde ele recebeu o substitutivo, que mudou mais ainda as coisas do que aquela nossa proposta original. Bom, nesse meio tempo, né, nós tivemos, entre o projeto entrar, né, e chegar na Comissão de Saúde, nós tivemos a pandemia, os membros da SP Flor se uniram e focaram na profissão como uma forma de resistência mesmo naqueles momentos de dificuldade da pandemia, né? Em 2022, em 2023 também, o Ministério da Saúde convidou o setor da terapia floral para compor uma matriz curricular para a formação dos terapeutas florais que atuariam no SUS. Então, foi a hora de mostrar o trabalho de tantos anos, né, da SP Flor e compartilhar a nossa proposta de currículo com as outras associações, inclusive com a Abracampo, que adotou plenamente aquilo que a gente estabelecia, né, para os vários tipos de graduação, né? Para quem ia fazer um curso de 60 horas, para quem ia fazer um curso de 180 horas, para quem ia fazer o de 360 horas, como seria uma pós-graduação e tal. Foi uma alegria, né, a gente poder usar efetivamente esse material e contribuir, né, com as associações e também com o Ministério da Saúde, que iria levar isso para o Ministério da Educação. Bom, em 2023, a SP Flor expandiu o seu interesse pela saúde planetária. Depois se desvinculou, em 2024, do Conaflor e renasceu como uma associação brasileira pela saúde planetária e terapia floral, sem deixar de honrar a sua missão de trabalhar pelos interesses dos terapeutas florais, pela formação deles, pela sua ética, suas normas e pela legislação. E, em 2026, veio a primeira novidade sobre o projeto de lei, quando a SP Flor tomou ciência da tramitação do projeto de lei na Comissão de Saúde. A sua diretora de pesquisa, a Luísa Elias, também atual presidente da Abracampo, iniciou um contato com a deputada Ana Paula Lima, que era a relatora do PL nessa comissão, né? Levando algumas considerações. Contudo, não houve tempo hábil de qualquer contribuição mais efetiva ao substitutivo, que acabou modificando o projeto de lei original, como foi entregue pelo deputado Xerife. Bom, ao tomar ciência do teor do substitutivo, a SP Flor se comunicou com o Conaflor e com a Abracampo e começou a mobilizar o setor da terapia floral a fim de trazer à pauta o substitutivo desse projeto de lei e buscar consenso do setor, novamente buscar o consenso, a união, né, e o consenso do setor no sentido de melhorar esse projeto, porque ainda há tempo, né, de melhorar o projeto. Para tanto, abriu espaço para trazer o tema do projeto de lei na segunda semana SP Flor pela Saúde Planetária e Terapia Floral, que está começando hoje e vai até o domingo. Isso no sentido de preparar os terapeutas florais para o 10º Fórum SP Flor, que vai acontecer agora nos dias 13 e 27 de junho de 2026, trazendo esclarecimentos sobre o projeto de lei, as perspectivas de diferentes representantes do setor da terapia floral e dando oportunidade para que o terapeuta floral possa se colocar a respeito de tudo isso. Então, nosso convite leiam o substitutivo, reflitam sobre ele, enviem suas colocações, as suas dúvidas para o e-mail comunidadesplor@gmail.com e venham conversar com a gente no 10º Fórum SP Flor. Também acompanhe a nossa semana, né? Que é uma semana inteira dedicada a palestras, a plenárias, que vai de 1º a 7 de junho. E não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Inscrevam-se no canal e vem com a gente. Vamos construir juntas e juntos a terapia floral dos nossos sonhos. Muito obrigada a todos.